Olá, sou Seinen Toyama e esse vídeo é baseado no livro Essencialismo, que ensina como fazer melhor fazendo menos. Soluções práticas como acertar as suas prioridades, como identificar as coisas essenciais na vida e o que você pode fazer para cortar todo o resto, dando uma força mental e emocional para executar as tarefas mais vitais da melhor forma possível. E para quem quer? Para qualquer um que pense que está muito ocupado para ser produtivo, qualquer um que sinta que nunca há tempo suficiente, para qualquer pessoa que tenha dificuldade em identificar as suas prioridades na vida. As pessoas hoje sentem que deveriam preencher as suas agendas de fora a fora, fazendo tudo o que podem para expandir os seus horizontes e melhorar a vida. E nessa área de abundância, nesse momento que vivemos de abundância, sentimos que precisamos ter e fazer tudo. No entanto, essa atitude vai de encontro com um fato infeliz. Não podemos fazer tudo. Não conseguimos ser especialistas em todas as áreas. Não podemos ter todos os brinquedos. Nem podemos ter todas as experiências possíveis. Não é só isso. Mas ter e fazer tudo não nos fará necessariamente mais felizes. Na verdade, encontramos os nossos armários cheios de lixo que nunca usamos e os nossos horários cheios de coisas que não podemos concluir. Pelo menos não são bem feitas. Em vez disso, devemos nos concentrar no que podemos fazer, pensando no que é essencial para a nossa felicidade e bem-estar. Para que você evite se afogar no trabalho desnecessário, você precisa adotar o essencialismo. As nossas vidas estão repletas de coisas para fazer, de responsabilidade. A gente luta para identificar quais coisas são importantes para nós, quais são as nossas prioridades. E mesmo que a gente faça um esforço máximo para passar por todas as nossas tarefas, escolhendo o que a gente tem que priorizar, a gente às vezes acaba com muitas das tarefas nas nossas mãos por fazer. E essa sobrecarga de coisas vai dificultando a nossa produtividade. Felizmente, a gente pode ter a certeza sobre as nossas prioridades, adotando o essencialismo. E ele se concentra em pontos principais, que é o faça menos, mas faça bem feito, faça melhor, que é a pedra fundamental do essencialismo. É essa tarefa interminável de identificar as coisas que são menos importantes na nossa vida, cortar e fazer o que sobrou da melhor forma possível. Então a gente rejeita essa noção de que a gente tem que fazer tudo, em vez disso a gente olha para as direções específicas com as quais a gente pode ter um destaque. Então o essencialismo não se trata de um pequeno progresso em muitas direções. É escolher uma direção e fazer grandes progressos nas coisas que mais importam para você. Então você vai se questionar constantemente, atualizar os seus planos. E o processo de decidir o que vale a pena fazer e o que deve ser deixado de lado vai ocorrer o tempo todo. O essencialista está sempre decidindo se ele está realmente usando o tempo dele da melhor forma possível, se vale a pena investir o tempo e energia em uma área mais produtiva. E uma vez que essas poucas tarefas vitais tenham sido separadas daquelas outras que são triviais, o essencialista não perde tempo em garantir que essas mudanças sejam implementadas. Embora tudo isso possa parecer fácil, realmente a gente está longe de fazer isso. E eu vou te mostrar o quão longe a maioria de nós está longe dessa abordagem essencialista. Se a gente fica sobrecarregado com as nossas tarefas, a gente perde a capacidade de escolher por nós mesmos. Se você tende a dizer eu tenho que, em vez de eu escolho, então você está seguindo o caminho não essencial. Porque a gente perde o controle da nossa capacidade de escolher através de uma coisa chamada aprendizado desamparado. A gente fica acostumado com a sensação de estar sobrecarregado, na vida que a gente leva, e aí acaba se tornando passivos. E para explicar isso, eu tenho um exemplo que da onde vem esse termo desamparado. Então ele vem das origens de experimentos com cães, e nesses experimentos os cães recebem choques elétricos. Alguns deles receberam uma alavanca que pararia os choques, outros receberam uma alavanca que não funcionava. E o último grupo não recebeu nenhum choque. Mais tarde, todos esses cães foram agrupados e colocados numa caixa enorme dividida em dois grupos. Uma metade da caixa dava choque, a outra metade não dava. Todos os cães do experimento anterior que tiveram a chance de parar o choque ou que não tiveram choque nenhum, eles correm para o lado livre da caixa sem choque. Só que aqueles cães onde as alavancas não funcionavam, eles permanecem na zona de choque
e não se adaptaram, eles não saem fora. O que isso quer dizer? Que eles aprendem a ficar desamparados. Se a gente entrega o nosso poder de escolha, a gente dá permissão aos outros para escolher por nós. E quantas pessoas pensam que os seus esforços são inúteis, elas tendem a responder de duas maneiras. Elas desistem completamente ou elas se tornam excessivamente ativas, aceitando todas as oportunidades que lhes são apresentadas. E nessa segunda maneira, a princípio, essas ações podem indicar que elas não desenvolveram o aprendizado desamparado. Só que, no entanto, essas pessoas elas não estão realmente exercendo o seu poder de escolha. Ou que é a melhor oportunidade para elas. Elas simplesmente fazem tudo. Aquelas que oferecem as escolhas possíveis, por outro lado, são as que detêm o poder real da vida delas. Abrace a ideia de menos, mas melhor, e aceite as compensações como partes inerentes da vida. O autor explica nesse exemplo: se você tivesse o poder de viajar no tempo e construir uma fortuna investindo numa empresa, qual empresa seria? IBM, Microsoft, Apple? Embora o sucesso dessas empresas pode tornar uma escolha óbvia para alguns, o maior retorno dos investimentos vinha de uma empresa aérea chamada Southwest Airlines. Na verdade, a empresa mostrou um nível notável de sucesso por um período, concentrando-se em apenas dois principais princípios do essencialismo, fazendo algumas coisas vitais muito bem. Em vez de oferecer para os clientes muitas opções, como assentos de primeira classe, refeições, reservas de assentos, a Southwest ela se concentrou em uma coisa: pessoas voando de ponto A para o ponto B, só isso, sem necessidade de frescuras. E elas perceberam que se tentassem fazer tudo, elas iam falhar, essa empresa. No entanto, ao se concentrar em fazer algumas coisas muito bem, como levar os viajantes aos seus destinos, eles poderiam ser bem-sucedidos. E adotar essa abordagem significa estar disposto e capaz de fazer os trade-offs, as trocas do toma lá e da cá, que pode ser bem difícil. Embora possa parecer simples o suficiente cortar as tarefas sem importância e deixar apenas as mais vitais, na prática a gente fica se convencendo de que a gente pode fazer tudo. Por exemplo, quando o sucesso da Southwest Airlines se tornou aparente, a outra empresa, Continental Airlines, decidiu imitar essa estratégia. No entanto, em vez de reduzir para alguns itens essenciais vitais, a Continental decidiu erroneamente que poderia fazer tudo. E essa solução fez com que a companhia aérea tradicional criasse uma marca separada, a Continental Light, para oferecer o serviço de orçamento. Só que o que aconteceu? Essas operações que não foram eficientes causaram busca por ambas as empresas, e essas duas estratégias significaram que a Continental Light, a mais barata, ela não era competitiva em termos de preço. E no final, aqueles que podiam sacrificar, eles não podiam sacrificar o essencial e se concentrar no que era vital. Então eles perderam milhões. Então a ideia aqui é quando você foca e tira o que não é essencial, as coisas fluem de uma forma melhor. Ter um espaço para escapar e ver o quadro geral te ajuda a escolher o que é vital do trivial. Hoje em dia quase ninguém tem tempo para ficar entediado. A gente tem tecnologia moderna, tem smartphones, a gente tem acesso a uma riqueza de comunicação e entretenimento. E como ninguém realmente gosta de ficar entediado, isso parece uma ótima coisa. Só que, no entanto, o tédio pode realmente ser muito bom para você. Um período de tempo em que você tem para fazer nada pode lhe dar uma oportunidade de pensar claramente sobre o que precisa ser feito. E para garantir que você tenha esse tempo, faça uma pausa na sua agenda todos os dias para se dar tempo para escapar, para pensar, criar um espaço na sua agenda apenas para pensar na sua vida. Quais opções, problemas, desafios você enfrenta, te ajuda a avaliar quais são os vitais e quais não são. Na verdade, algumas das maiores mentes da humanidade, como Newton e Einstein, eles usavam essa técnica. E eles se confinavam na solidão para escapar, para se permitir ter tempo para pensar sobre as suas teorias inovadoras. Muitos CEOs hoje, bem-sucedidos, donos de empresa, fazem mesmo, agendando algumas horas de espaço em branco no calendário, todos os dias, para pensar um pouco. No entanto, escapar não é apenas uma maneira de isolar as tarefas vitais do resto, você também pode usar para garantir que você fique focado no quadro geral. E as pessoas muitas vezes se perdem, tanto nas pequenas tarefas do dia a dia,
que perdem a noção do motivo pela qual elas estão fazendo as coisas em primeiro lugar. E para manter o foco no que é importante, o essencialismo nos ensina a sempre nos concentrar no quadro geral. Uma maneira de fazer isso é manter um diário, mas em vez de escrever tudo o que você experimenta, você vai escrever o mínimo possível. E isso exige que você pense em tudo o que você fez e penere apenas o que considera essencial. E à medida que você lê de volta essas anotações do seu diário, você vê o quadro geral emergir sobre a sua vida. Não se esqueça de dar tempo para descansar. Infelizmente, nós adultos tendemos a fazer uma distinção muito clara entre trabalho e diversão. E que a brincadeira é algo trivial e improdutivo. E que ela está lá só para entretenimento e não nos ajuda nos nossos objetivos. Em outras palavras, é perda de tempo brincar. Só que o essencialista, ele reconhece que brincar é uma ferramenta vital para alcançar os objetivos e também é uma ferramenta de inspiração. Se você quer descobrir o que é vital na sua vida, você pode usar a brincadeira para libertar a sua mente, para que você possa abordar esse assunto de uma forma mais criativa. A brincadeira serve a esse propósito, porque ela ajuda a desenvolver novas conexões de ideias que a gente nunca teria considerado se não fosse de outra forma. E também é um antídoto contra o estresse, que é um dos principais fatores da improdutividade. E é por isso que nos ajuda a priorizar e analisar as tarefas. E a gente vê essas brincadeiras refletidas nas culturas grandes, né, das empresas de hoje em dia, do Twitter, da Pixar, do Google, que promovem jogos fazendo coisas como aula de comédia improvisada ou decorando o escritório com um dinossauro gigante ou as estatuetas do Star Wars. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que um funcionário brincalhão ele é mais inspirado e produtivo. Mas mais importante do que isso, né, do que a brincadeira, a gente tem que priorizar o descanso, o sono. Os não essencialistas, eles olham para o sono da mesma forma que a brincadeira. Eles olham, isso aí é luxo, é um desperdício de tempo, de horas de produtividade. Só que essa abordagem ela está ultrapassada, porque à medida que o sono aumenta, a nossa capacidade de pensar, de conectar as ideias, de ser mais produtivo, acontece durante as horas de vigília. A hora do sono, na verdade, ela resulta em várias horas de maior produtividade no dia seguinte. E aí tem um monte de estudo mostrando que passar 24 horas sem dormir é mais ou menos ter uma média semanal de 3 a 4 horas de sono por noite. Ela vai causar um comprometimento cognitivo equivalente como se você tivesse ingerido ou tivesse no seu sangue 0,1 de álcool e o suficiente para suspender a tua carteira de motorista. Seja implacável em cortar coisas que não são essenciais. Muitas vezes a gente cai na armadilha de pensar que todas as nossas tarefas e responsabilidades elas são vitais de uma forma ou de outra. Certamente você já experimentou isso quando você está limpando o seu armário. Você começa com a ideia assim, eu nunca vou usar, então eu vou doar, eu vou jogar fora. Mas aí no processo você começa a pensar e fazer exceções e fala, eu vou ficar com essa camiseta aqui, talvez um dia eu vá usá-la. E aí o que acontece? Você fica com o seu armário abarrotado de roupa, continua na mesma situação. E como que você faz para você sair dessa armadilha? Então você precisa ser extremo com seus critérios. Tem critérios e uma maneira de fazer isso é você adotar a regra dos 90%. Você começa considerando o que é mais importante para você tomar essa decisão. E, por exemplo, nessa coisa da roupa, né, do armário, ele pode ser mais ou menos assim. Você vai perguntar, será eu vou usar isso aqui de novo? E se a pontuação você faz a pontuação de 0 a 100, e com a regra de 90, qualquer coisa que seja inferior a 90, mesmo um 89, já é um 0, você já descarta. Depois de considerar todas as opções, você vai descartar tudo que marcou menos de 90. O outro método é desistir se for um sim muito claro ou um não muito claro. E uma maneira simples de colocar em ação é listar 3 coisas mínimas para que algo tem que ter para você manter. São 3 critérios ideais que você deseja que ele atenda. Então, ao decidir o que você vai manter, ele tem que passar por 3 requisitos mínimos, bem como pelo menos 2 dos ideais. Pensar dessa maneira te permite evitar que as coisas triviais escorreguem. Por exemplo, não há absolutamente nenhuma maneira daquela camiseta que você escolheu ficar no teu armário se ela não passar por 3 requisitos mínimos. Por exemplo,
Essa camiseta é elegante? Eu vou usar todos os dias? Será que alguém vai rir de mim se eu for usar? Então, o que você faz depois de fazer uma lista de tudo que precisa ir? Ou seja, tudo que não é essencial para alcançar os seus objetivos. É relativamente fácil se separar uma camiseta que você nunca usa, mas essas decisões se tornam mais complicadas quando tem outras pessoas envolvidas. A gente tem a tendência a temer a dizer não, nos sentimos socialmente constrangidos e pressionados a decepcionar as pessoas ao nosso redor e estamos preocupados que dizer não possa prejudicar os nossos relacionamentos. No entanto, muitas vezes devemos dizer não e reservar sim apenas para as coisas que realmente importam. Para fazer isso, você precisa separar a decisão do relacionamento. A dor do dizer não pode causar arrependimentos por 10 minutos ou mais, já que você se preocupa com a decepção da outra pessoa ou no que está perdendo algo, mas pode se arrepender de dizer sim por muito, muito mais tempo. Então lembre-se sempre, não dizer não às coisas que não são vitais pode te levar a perder oportunidades que realmente são importantes. Depois de você se acostumar a dizer não, quando é do seu melhor interesse, você pode se concentrar no planejamento das tarefas vitais que restam. Seja claro sobre os seus objetivos. Tenha uma intenção essencial. Intenção essencial é um objetivo principal que é inspirador e concreto. Imagine um exemplo do seu objetivo é acabar com a fome do mundo. Embora esse objetivo seja certamente inspirador, não é concreto e, portanto, falha como a sua intenção é essencial. Então, seguir um objetivo dessa magnitude só torna complicado devido à imprecisão. Agora, considere esse objetivo. Construa 150 casas acessíveis ecologicamente e corretas, resistentes a tempestades para as famílias que vivem na pobreza. Esse objetivo não é apenas inspirador, mas também é específico, concreto. Em outras palavras, seu objetivo é bastante claro. E uma maneira de verificar se o seu objetivo é claro é perguntando para você: como que eu vou saber quando eu atingir o meu objetivo? Se você puder responder razoavelmente a essa pergunta, então você sabe que tem clareza sobre o que você está fazendo. Não continue fazendo coisas desnecessárias, se retire dos fracassos, estabeleça limites. Você acabou fazendo algo que, se você sabia que era um desperdício de esforço, simplesmente porque você se comprometeu com isso. Muitas pessoas caem nessa armadilha, é a tendência de continuar investindo dinheiro, tempo, esforço, energia em algo que a gente sabe que é improvável, que vai ter sucesso. Só que, infelizmente, cada pequeno investimento torna mais difícil para a gente soltar, para sair, ao mesmo tempo em que aumenta o valor que certamente a gente vai perder. Então, sobre os limites, imagine, por exemplo, um pátio da escola onde há rua movimentada. E nessa escola, as crianças só podem brincar no pequeno quintal que é do lado do prédio da escola, e os professores têm que ficar lá de olho, olhando as crianças para que elas fiquem dentro desse limite. Mas se uma cerca fosse instalada, claramente demarcaria onde as crianças podem ficar em segurança. E aí os professores, eles podem usar melhor o tempo deles, já que eles não têm que ficar preocupados com as crianças que ficam perto dos carros, e elas podem brincar livremente dentro desse espaço. Os limites não estão lá para restringir você, mas para tornar a sua vida mais fácil e agradável. Ficar dentro do que é importante requer que você elimine o que te atrasa e como se preparar com cuidado. Depois de se comprometer com os princípios do essencialismo, é hora de dar o último passo, a execução. E para se tornar essencialista requer que você identifique o que está te atrasando e em seguida você elimina simplesmente e encontra maneiras de contornar isso. Por exemplo, imagina que você é um líder dos escoteiros e você precisa levar a sua tropa para acampar antes de anoitecer. Só que lá, para manter as coisas justas, cada escoteiro está carregando os mantimentos da mesma quantidade, todo mundo carrega a mesma quantidade. Só que o que você tem? Um problema aqui, porque alguns dos seus escoteiros eles são mais rápidos do que os outros. E aí o grupo começa a se espalhar. E as crianças que estão lá atrás, elas correm o risco de serem deixadas para trás. Então a sua primeira solução não essencial é fazer paradas de vez em quando para que os atrasados possam se aproximar. Em seguida você tenta pegar as crianças da parte de trás e colocá-las lá na frente para que todos fiquem juntos. Mas isso só atrasa todo mundo. Aí finalmente você vê uma solução essencialista.
Você tira um pouco dos pesos das mochilas dos mais lentos e coloca nas mochilas dos mais rápidos. E ao pensar com o princípio do essencialismo, você eliminou o problema. Além disso, você pode evitar os obstáculos desnecessários estando preparado. Um dos nossos maiores erros é assumir que os nossos planos serão como esperado. Um essencialista, no entanto, não pensa assim. Em vez disso, ele assume que as coisas podem dar errado. Assim, ele faz os preparativos certos. O que quer que você faça, seja levando seus filhos para a escola ou fazendo uma apresentação no trabalho, sempre dê a si mesmo um espaço de 50% do tempo que você espera que vai levar. Dessa forma, você sempre pode deixar um espaço para corrigir qualquer coisa que vai acabar te atrasando. Uma vida essencialista gira em torno de você, de uma rotina que prossegue passo a passo. Se você alcançou algo de uma só vez, então você experimentou a sorte de primeira mão. Na maioria das vezes você não vai funcionar dessa maneira. Na realidade, criar o sucesso tem tudo a ver com a base no seu processo anterior, com etapas pequenas e incrementais, pequenas vitórias que criam impulso para lhe dar confiança, para ter mais sucesso. Além disso, elas permitem que você permaneça no caminho certo, dando você a oportunidade de verificar se você está na direção certa. Embora possa ser frustrante dar pequenos passos, lembre-se das consequências. Mesmo de pequenos passos, você pode ter um longo alcance. É que nem o exemplo do treinador olímpico, do Michael Phelps. Ele sugeriu para que ele fizesse da rotina dele, né, toda vez que ele fosse deitar, né, toda vez que ele fosse para a cama e toda vez que ele acordava de manhã, ele tinha que visualizar um vídeo em câmera lenta na mente dele de como ele imaginava que ia ser esse treinamento perfeito. Então o Phelps ele foi replicando esse vídeo durante todo o treinamento. E com certeza ele fez isso por tanto tempo que quando as Olimpíadas chegaram, os seus hábitos assumiram e o nado perfeito aconteceu de novo e ele ganhou várias medalhas. E apesar do que possa parecer apenas algumas coisas que são realmente vitais para os nossos objetivos e bem-estar, e todo o resto não é importante, quando a gente concentra nessas poucas coisas essenciais e aprende a fazer melhor, fazendo menos, podemos criar uma vida muito mais produtiva e gratificante. Então, como que você pode aplicar esses conceitos essenciais à sua vida? Por que não tentar ser o editor do seu próprio filme? Em vez de adicionar constantemente mais e mais responsabilidade, coisas materiais à sua vida, tente encontrar maneiras de cortar as coisas. Quanto mais coisas triviais você puder eliminar do seu pensamento, da sua rotina, melhor você vai estar nas coisas que realmente importam. Por último, eu gostaria de ouvir o que você pensa sobre o conteúdo. Deixe o seu comentário e um grande beijo.